Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas usando robôs. E eu quero te mostrar como que eu faço isso. Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet, quase no piloto automático. Clica aí no link. Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Fazem muita falta, né? De resto, eu acho que o Palmeiras sempre se vira muito bem. Mas isso também tem a ver com o fato de que no time titular você não tem caras tão decisivos, né? Que se você perde um Gabigol, se você perde um Arrascaeta, se você perde o Bruno Henrique, o baque ele acaba sendo maior. Então, eu concordo com toda a argumentação dele, mas a superioridade dos 11 do Flamengo, para mim, faz com que o Flamengo ainda tenha o melhor elenco, né? Ainda que sofra mais quando perde os seus 11 titulares, os seus principais, porque esses caras são muito bons. Mas no pacote geral, para mim, o Flamengo ainda tem o melhor elenco do Brasil. E aí, Birner, Zé, começa contigo, Zé. A gente tá vendo aí. Vai nessa, Maurão. A gente tá vendo o Atlético Mineiro aí. Vai nessa, Maurão. Não, é que eu fui montando a seleção na medida que todo mundo votava, né? A minha única dúvida aqui é que eu não sei se ganhou o Felipe Luiz ou se ganhou o Vinha ali na lateral esquerda. Mas olha só como é curioso quando a gente monta. Eu montando aqui os 11, na verdade, a gente tem dois só do Palmeiras, dois só, a não ser que coloque o Vinha, né? E 5 ou 6 do Flamengo, se a gente colocar o Felipe. Porque a seleção ficaria meio assim, o Everton, o Isla, o Gustavo Gomes com o Rodrigo Caio e na lateral esquerda, Felipe ou Vinha. O Gerson de volante, Nacho e Arrascaeta. Aí você tem o Gabigol de atacante e os dois de lado do Atlético, Hulk e Keno. Então são 3 do Atlético, 2 ou 3 do Palmeiras e 5 do Flamengo. É curioso isso, né? Curioso. Eu achei até que ia ter mais gente do Palmeiras. Então, assim, mesmo que o técnico tenha mais opções, quando você vai montar, se fosse montar essa seleção aí, puxa, me deu números diferentes. Deu até 3 aqui do lado do Atlético. Achei curioso isso, assim. Então, eu não Mauro, sei quem ganhou. mas... Então, é que assim, como a gente fez, eu tava vendo aqui, fazendo isso que você fez, usando os combos, né? Porque a gente votou por bloco de jogadores, né? E aí, Palmeiras ganhou goleiros e zagueiros. O Flamengo ganhou laterais, volantes, meias e centroavantes. E o Atlético ganhou naqueles segundos atacantes, nos atacantes dois do de lado, né? Então ficou... por bloco ficou 4 pro Flamengo, 2 pro Palmeiras e 1 pro Atlético. Exato. Pessoal, pra gente fechar, a gente vai seguir com o Flamengo aqui. A história do Gabigol ter pedido para jogar, né, com Boa Vista. Eu vou começar até com o Vitor e com o Zé, porque daí vocês podem só fechar essa história no ponto de vista de vocês, que a gente já tocou. Mas e isso? Isso para vocês significa o quê? Só querer jogar, querer virar aquela página logo da história do cassino, mostrar serviço. O que você acha, Birner? Bom, só para encerrar outra história, eu acho que o elenco do Flamengo é o melhor e acho que analisar de uma maneira tão fria assim elencos torna a coisa às vezes um pouco superficial, porque a não ser que você tenha um surto de Covid ou um monte de convocações arrebentando o seu time, você perde um jogador por partida, 2, 3 jogadores, 4 eventualmente. Aí quando você tem 6, 7 pilares, que nem o Flamengo tem em outras posições, mantém sempre o Flamengo com o time mais competitivo de todos do futebol brasileiro. Então, para mim, o Flamengo ganha. Contra o Gabigol, eu acho que ele precisa jogar, exatamente porque o nome dele apareceu em outras situações. É bom para ele entrar em campo, isso vai apagando o que aconteceu, vai deixando um pouquinho mais longe, né? Apagando não, vai deixando um pouquinho mais longe essa situação, com gols, com elogios, com boas atuações. Então, por isso, para mim, ele pediu para jogar. E para você, Zé? Não, pra mim eu acho que ele pediu pra jogar porque ele já tá se sentindo bem. Eu não vejo necessidade de, por exemplo, ele provar como eu vi, porque o Rodrigo Muniz tá indo bem, porque o Pedro e tal. Eu não vejo necessidade, não. Eu acho que o Gabigol é um cara de muita personalidade, né? Conhecendo ele ali nos bastidores.
Eu acho que tô me sentindo bem, Rogério, me leva para jogar, quero ver como é que eu tô. Acho que foi só isso. Uma situação normal. A fim de jogar também, né? Quer jogar, eu acho que é isso. Até porque, Jean, na posição do Gabigol de tudo que ele fez, se ele se sentir ameaçado pelo Muniz, que tá jogando bem, não dá, né? Não, assim, né, Felipe? Ele não se sentiu ameaçado num momento que talvez devesse ter se sentido ameaçado, nem pelo Pedro, né? E o Pedro, num determinado momento da temporada, era o melhor jogador do Flamengo, né? Naquela época que o Flamengo tinha todo mundo machucado e tudo mais, o Pedro era o melhor. Foi pro banco, eu acho que pelo histórico do Gabigol, pela importância que o Gabigol tinha, pela idolatria em relação ao Gabigol. Até naquele momento inicial da troca, quando o Pedro foi pro banco e o Gabigol virou titular, as atuações em campo não justificavam aquela troca. Então, assim, ele sabe que ele tem muito moral, ele sabe que ele tem muito crédito, ele sabe que ele é ídolo da torcida e obviamente, ele não teme ou não está absolutamente preocupado com a concorrência do Rodrigo Muniz, por mais que ele tenha ido bem. Claro que é um jogador num estágio completamente diferente da carreira, acho que é isso. O jogador, em geral, quer jogar futebol, né? Aliás, no caso do Gabigol, é bom que jogue mesmo, é bom que esteja em campo enquanto os jogos estiverem acontecendo, né? Fala, Mauro. Não, tá a fim de jogar, já tem, agora no início de abril, dependendo do futebol parar ou não parar, mas se não parar, tem decisão com o Palmeiras, enfim, tá a fim de entrar logo em forma, fazer gol, ser feliz. Não vi muita relação com a história do Cassino, não, acho que ele não vai dar muita bola para isso, não, mas enfim, a fim de jogar e entrar em forma logo, mas nada a ver com concorrência mesmo, não, né? Como diz o Jean aí, se o Pedro não é concorrente, não vai ser o menino agora, o Rodrigo. Ó. Acho que ele está a fim de entrar em forma, fazer gols e ser feliz. Pessoal, tem um outro assunto, que daqui a pouco a gente vai para o intervalo, tem um assunto importante que envolve o Atlético Mineiro, para a gente fechar esse bloco, que é a história da dívida, né? O Atlético Mineiro, deixa eu pegar aqui no roteiro, o Atlético Mineiro prepara um evento para mostrar a realidade financeira, a dívida ultrapassa R$1 bilhão. Galo, que no fim de 2019 tinha uma dívida estimada em R$800 milhões, a situação se agravou. Uma parcela importante dessa dívida envolve empréstimos e financiamentos. E a gente vê uma versão, Jean, rica do Atlético Mineiro, né? Rica, assim, contratando, mostrando robustez e tal. De uma certa forma, acho que não dá para comparar, mas a gente viu um Cruzeiro que se reforçou, foi campeão de Copa do Brasil na década 2 vezes e tal. Quando afundou, afundou. Esse raio-x é preocupante? Esse combo, reforços, impressão de que está com protagonismo e uma dívida desse tamanho, Jean? Então, Felipe, o combo, muito reforço e muito gasto com um clube endividado costuma ser péssimo, costuma ser uma fórmula para o fracasso. Agora, o Atlético vive uma situação distinta, é uma situação diferente. Eu acho que essa explicação que vai ser dada, essa explanação, ela é essencial, ela é muito importante. Você precisa ser transparente nas coisas, nos números e explicar por que para o Atlético, nesse momento, essa situação não é um problema, né? Guardadas as proporções, porque evidentemente a gente não está falando desse tipo de valor, desse tipo de dívida, mas o Palmeiras passou, né, na reformulação que fez para mudar o seu patamar de atuação e de nível esportivo, passou por uma reformulação na qual o dinheiro colocado por um dirigente foi muito importante. O Paulo Nobre, quando colocou dinheiro no Palmeiras, foi essencial para que o Palmeiras vivesse hoje o momento que vive. Agora, a coisa sempre foi ali muito transparente, muito clara, né? Os contratos eram muito claros, deixando escancarado que ninguém poderia levar vantagem em cima daquilo e que o Paulo Nobre não levaria vantagem em cima daquilo. Os próprios opositores, me lembro do Beluso, então opositor do Paulo Nobre, dizendo na redação da ESPN, falando o seguinte: não, cara, isso aí, a maneira como ele emprestou o dinheiro e como foi feito o contrato, não há o que discutir. É um negócio absolutamente positivo para o clube, ele não tem como lucrar, não tem como depois o clube ficar refém dele e tudo mais. O Atlético precisa provar que com ele também é assim, que nessa situação, que com todas essas movimentações financeiras, né, envolvendo o dinheiro do patrocinador,
O Atlético não corre riscos de repente, se endividar com o próprio patrocinador, de ficar à mercê com o próprio patrocinador. Aliás, eu estava usando o Palmeiras como exemplo, e você tem uma segunda fase, né? Hoje o Palmeiras deve para a Crefisa. O Palmeiras deve, porque mudou, no meio do caminho, mudou o contrato, que era um contrato em que o dinheiro, vamos dizer, entre aspas, era doado, passou a ser uma dívida. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que não pode acontecer no Atlético. Até porque, como a gente está vendo aí, estamos falando de valores muito altos, de valores que são capazes de quebrar um clube. Então, se o Atlético explicar que não há risco nenhum para o clube com os negócios da maneira como eles estão sendo feitos, e esses negócios são legais, são permitidos pela legislação brasileira, pela legislação desportiva, aí eu acho que está tudo dentro dos conformes. É importante explicar. E aí, Bira? Então, como boa parte dessa dívida deve ser a dívida com o patrocinador, eu acho que o patrocinador pode, até porque é atleticano fanático e também está envolvido no projeto da Arena, e se tudo funcionar, vai trazer bastante dinheiro para o Atlético. Eu acho que essa dívida é uma dívida que o Atlético, a gente vai saber quando for dada essa entrevista, consegue equacionar, consegue pagar de um jeito que não arrebente o clube. Porque se essa dívida fosse uma dívida com bancos e dívida trabalhista, o Atlético estaria numa situação complicada, porque o Atlético não tem orçamento anual para lidar com essa dívida. O Atlético fatura não é suficiente. Como uma condição atípica, eu desconfio, e aí é só o que eu posso dizer, pelo que eu entendo da política do Atlético e dos bastidores, que é uma dívida atípica, repito, com um patrocinador que está envolvido num outro projeto, e o Atlético vai poder pagar isso de uma outra maneira sem que arrebente o clube. Então, eu acho que a situação ela é preocupante, mas nem tanto. Pessoal, a gente tem... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.